Olá, sou Leonard Schmitz, dando continuidade ao curso de especialização, de extensão da OAB do Mato Grosso sobre o novo CPC. É uma proposta muito legal da Escola Superior da Advocacia e da OAB do Mato Grosso. Passando ao terceiro bloco da nossa conversa sobre sentenças, sobre decisões interlocutórias de mérito e sobre coisa julgada. Agora, nós temos que falar um pouquinho sobre sentença. A sentença que nós conhecemos no CPC de 73, as coisinhas que mudaram dela no novo CPC. Lembrando que nos dois primeiros blocos a gente falou um pouquinho sobre a tal da sentença parcial, ou decisão interlocutória de mérito, julgamento parcial de mérito, né, que é uma novidade do novo CPC, que tem uma série de pequenas alterações aí. Então, se os senhores quiserem, o primeiro e o segundo bloco dizem respeito a essa novidade. Agora a gente fala sobre sentença, tá bom? E, em especial, já chamando a atenção dos senhores, além da sentença, a gente vai falar sobre a fundamentação da sentença, que talvez seja, vejam bem, a maior das mudanças do novo CPC em relação ao CPC de 73. É possível discutir se são essas as mudanças, ou os precedentes judiciais, que são uma coisa bem interessante, ou as normas fundamentais que o professor Welder conversou com você em outro dos momentos do curso da OAB, mas esta aqui, que nós vamos falar daqui a pouquinho, é uma das principais, se não a principal alteração que o CPC 15 faz em relação ao CPC de 73. Antes disso, pequenas alterações em relação ao CPC 73. O novo CPC 15 mantém a diferença entre sentenças que não resolvem o mérito, que são as tais sentenças processuais, e sentenças de mérito. O conteúdo dessas sentenças é muito parecido, ou seja, quando for julgado carente de ação por falta de condições de ação, quando faltarem alguns dos pressupostos processuais, quando houver abandono do processo por determinado tempo e etc, etc, o juiz vai julgar, quando o juiz reconhecer coisa julgada, litispendência, etc, o juiz vai julgar não resolvendo o mérito. Já quando houver procedência do pedido, reconhecimento do pedido por parte do réu, prescrição, homologação de transação e etc, o juiz vai julgar resolvendo o mérito. Isso aí não mudou muito. Agora, as pequenas mudancinhas. Artigo 486 do CPC 15, que é um artigo que já existe, é o artigo 268 do CPC de 73. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, que é o do 267, vai passar a se chamar 485 no novo CPC, não obsta que a parte proponha de novo a ação. O que isso quer dizer? Se o juiz reconhece a minha ilegitimidade ativa para propor uma ação de despejo em face do meu locatário, porque eu não comprovei que eu era verdadeiramente proprietário do imóvel ou titular do direito de locação, do contrato de locação e etc. Se ele julga que eu sou ilegítimo ativo, isso não impede que eu proponha de novo a ação. Isso já é assim. A diferença, como a jurisprudência já vem reconhecendo, mas a diferença que agora vai fazer parte da lei é o seguinte: no caso de litispendência e os incisos 1, 4, 6 e 7, são incisos bem específicos que os senhores podem procurar lá, que são falta de pressupostos processuais, falta de condições da ação, reconhecimento, litispendência, etc. A propositura da nova ação depende da correção do vício que levou a sentença sem resolução de mérito. Isso aqui é uma questão óbvia. Na verdade, não é que a lei não precisava ter dito isso, porque foi saudável ela ter dito. Mas isso aqui é óbvio. Se o juiz disse que eu não sou parte legítima, eu não posso propor ação igualzinha, porque eu vou ser julgado ilegítimo de novo. Eu preciso apresentar um novo documento, corrigir esse vício. Ou se faltou interesse de agir, se faltou um pressuposto processual qualquer, etc., eu não posso propor a mesma ação. Eu posso repropor a ação corrigindo o vício que já levou ao julgamento, a decisão sem resolução de mérito no primeiro lugar. Claro, porque eu quero evitar novamente uma decisão que não julgue o mérito. De qualquer maneira, esse parágrafo primeiro é saudável no novo CPC. E outra mudança, e essa é muito interessante, diz respeito ao que parte da doutrina vem chamando de princípio da primazia do julgamento do mérito. Esse princípio é uma coisa nova, a gente tem que construir aí uma ideia se ele é mesmo um princípio, se não é e tudo mais, mas fica aqui uma diretriz do novo código que é primazia do julgamento do mérito. Significa basicamente que se eu tiver condições de julgar o mérito, um obstáculo pequeno que pode ser superado, um vício que puder ser sanado, qualquer coisinha formal que puder ser superada, né?
para que o mérito seja julgado, eu dou preferência pelo julgamento de mérito em detrimento de uma decisão que não resolve o mérito, e aí vai acontecer o quê? O autor não fica impedido de repropor a ação e a gente continua com o problema. Então a ideia é matar o problema. Uma decisão de mérito vai transitar em julgado, ela não pode ser repetida, tá bom? Então essa é a ideia. Olha o que diz o artigo 488. Desde que possível, ou seja, que se o vício não for grave, se ele for sanável, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar a falta de... um exemplo que é o mais clássico aqui. Eu proponho uma ação em face de uma pessoa que é menor de idade, que precisaria ser representada em juízo, assistida. Vamos dizer que ela é absolutamente incapaz, tem 14 anos. Ela precisaria ser assistida por um maior, representada por uma pessoa maior. Ela não foi. Chega no momento da sentença, e vamos pensar com a cabeça do Código de 1973. No momento da sentença, se o juiz perceber que a parte não foi representada, tecnicamente falando, ele precisa extinguir o processo sem resolução de mérito. Ele não pode julgar o mérito porque falta um pressuposto importantíssimo aqui, que é representação, legitimidade das partes para estar naquela situação processual. Falta capacidade, que é pressuposto processual, está no artigo 267. Então, é sem resolução de mérito. O que o artigo 488 do novo CPC faz, e olha que interessante, se o juiz acredita que o réu menor tem razão, ou seja, que é ele que vai ser aproveitado a decisão, ao invés de fazer essa decisão sem resolução de mérito, o que ele vai fazer? Vai julgar o mérito desde logo. Por quê? Aproveita a decisão a parte que aproveitaria o pronunciamento. Entenderam? Vejam, ele não está prejudicando a parte, ele está dando condições de que o mérito seja julgado de maneira mais proveitosa, ele está dando condições de primazia do julgamento do mérito. Nesse sentido, ele vai suprir determinados vícios, vamos pensar na ilegitimidade, não é? A ilegitimidade pode ser suprida, a falta de capacidade, que foi o que eu disse também, e outros pequenos vícios que podem ser supridos. Isso é uma mudança interessante que muda um pouco o perfil das sentenças e deixa o processo um pouquinho mais flexível, um pouco menos rígido, facilita a nossa vida também. Bom, agora vamos entrar no tema de verdade desse bloco e de todo o próximo bloco, que é a fundamentação das decisões judiciais. A fundamentação das decisões judiciais, que é importantíssima, que é uma garantia fundamental, que é uma garantia que está na Constituição, no artigo 93(9) da Constituição. Agora ela entra no CPC de duas maneiras. Tudo bem que o CPC de 73 já diz que toda decisão tem que ser fundamentada, mas não é isso que eu quero dizer. O professor Welder com certeza conversou com os senhores sobre o artigo 11 do CPC 15, que fala: todos os julgamentos do órgão e dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Ou seja, se a decisão não for fundamentada, ela é nula. Essa redação do artigo 11, que está lá nas normas fundamentais do CPC 15, ela é idêntica à redação do 93(9) da Constituição. O que significa que a norma constitucional, o poder da norma constitucional, essa coisa tão importante que é a garantia de fundamentação, foi puxada para dentro do CPC, como se o legislador avisasse: olha, isso aqui é importante demais, a gente precisa disso aqui, não só na Constituição, isso aqui faz parte do sistema processual. E por que se fundamenta? Isso aqui é muito importante. Por que se fundamenta? Duas razões bem básicas e uma não tanto. A primeira delas, um binômio, vamos dizer assim, entre informação e controle. Sem fundamentação, eu que perdi a demanda não tenho a mínima ideia do porquê que perdi. Eu preciso ter a informação, eu preciso saber o porquê que eu perdi a demanda. Por que eu preciso saber? Porque é só sabendo por que eu perdi a demanda que eu consigo controlar a aplicação do direito. Eu consigo recorrer. E aqui, quando eu digo controle, eu quero expressamente dizer recurso, tá? Isso aqui é uma coisa que não pode... São duas questões que não podem vir separadas. Então, ao mudar uma decisão, o juiz informa as partes o porquê que ele está dando aquela decisão e possibilita, através desse informe, o controle pelos recursos, tá bom? Esse binômio, vamos dizer que é o binômio clássico dos porquês da fundamentação, né, dos motivos pelos quais ele existe. Mas existe um terceiro, que no novo CPC talvez tenha uma relevância um pouquinho maior, que é a prestação de contas. Né? Essa palavra bonitinha aqui em inglês, prestação de contas é accountability, que é o seguinte:
O poder legislativo e o poder executivo, eles se legitimam, eles existem justificadamente pelo princípio democrático. Críticas à parte que qualquer um pode fazer a funcionamento ou não da democracia, do poder legislativo, do poder executivo no Brasil, eles existem porque eles são democraticamente eleitos. O poder judiciário não funciona dessa maneira. O poder judiciário não é eleito, ele é promovido através de concursos públicos, como os senhores sabem muito bem. Então, para que ele se legitime, para que ele não seja um poder arbitrário, autoritário, ele precisa ter uma justificação. A justificação, como não é democrática, ela vem através da fundamentação das decisões judiciais. Esse tema me é muito caro, eu queria até parar um pouquinho aqui para falar sobre a accountability. O livro da minha autoria, Fundamentação das Decisões Judiciais, que logo em seguida eu falo sobre o conteúdo dele, ele expressamente, e fala num capítulo especificamente sobre isso, sem fundamentação correta, os juízes não legitimam a sua própria atuação. Eles agem de maneira quase que arbitrária, ou vamos dizer assim, discricionária. E o que isso tem a ver com os senhores? Tem a ver que a partir do momento que se percebe que o 93.9 da Constituição entrou para dentro do 11 do CPC 15, e depois a gente vai falar de como isso está no 489, o próximo artigo, a partir do momento que a gente percebe que o CPC trouxe para si essa importância do dever de fundamentação, faz parte do conhecimento processual do advogado controlar a legitimidade do judiciário. Se uma decisão não está corretamente fundamentada, não é só um problema prático que eu preciso resolver. O problema é de falta de legitimidade do próprio Poder Judiciário, tá certo? Então isso ganha uma relevância democrática muito interessante, uma relevância política muito interessante. Bom, antes da gente falar do artigo 489 ainda, uma chamadinha de atenção. O artigo 10, que o Helder com certeza explicou para os senhores na fala específica sobre normas fundamentais, fala da proibição de decisão surpresa. Aliás, deve ter falado com grande propriedade, porque foi tema da dissertação de mestrado do professor Helder, então ele tem um conhecimento bastante denso dessa matéria. De qualquer maneira, a proibição das decisões surpresa, aquela ideia de que o juiz precisa intimar as partes antes de fundamentar as suas decisões e não pode fundamentar com elementos que não tenham sido debatidos pelas partes. Isso aqui tem muito a ver com a fundamentação, porque se isso for respeitado, a decisão passa a ser fruto de um diálogo. Autor, réu, terceiros, o juiz dialoga com o autor, réu e terceiros e a partir daí dá a decisão. E se isso não for respeitado, queiramos que isso seja respeitado, mas se isso não for respeitado, a gente vai ter as situações de perda do diálogo, que são questões em que o juiz decide o que quer, da forma que quer, né? É claro que o juiz está adstrito aos pedidos, isso não se pode negar, mas se o autor quer uma determinada coisa por um motivo X, o réu diz, o autor não tem razão pelo motivo Y, e o juiz dá ou não dá razão para uma delas, falando motivo A, B, C, ele fugiu completamente da discussão das partes e isso acontece hoje em dia. Os senhores com certeza já passaram por essa situação em que o juiz decide baseado em fundamentos que sequer foram alegados pelas partes. Isso no novo CPC, se for bem aplicado, não pode mais acontecer e esse reflexo é direto na fundamentação das decisões. Os senhores querem ver dois exemplos bem claros de perda do diálogo? O primeiro deles é a tal da fundamentação por relação, per relationem, como se diz, que é a fundamentação da decisão que simplesmente repete um trecho do processo sem dar suas próprias razões. Por exemplo, acato completamente o parecer do Ministério Público. Colo o parecer do Ministério Público, está pronta a decisão. Não dialogou com ninguém. Ou confirma a decisão pelos seus próprios fundamentos. Isso é uma questão que os senhores provavelmente já viram na prática, em juizados especiais isso é uma prática muito comum, né? Mas se o tribunal confirmar a decisão do juiz ou ACO pelos próprios fundamentos, ele não está dando novos fundamentos nenhum, ele não está fundamentando, ele está repetindo. Outra questão aqui da perda do diálogo são as decisões, isso também é muito comum, as decisões que apenas falam por que uma das partes tem razão e não falam em nenhum momento por que a parte contrária não tem razão. Afinal de contas, se a decisão serve para eu controlar através de recursos, é mais importante para o sucumbente, para o recorrente, né, saber o conteúdo da decisão, do que para o recorrido que venceu a demanda. Se ele venceu a demanda e não vai recorrer, os porquês importam muito pouco, ele já venceu. O que importa é o sucumbente, aquele que veio a ser vencido. Então é importante ele saber o porquê que ele não tem razão. Porque quando ele recorrer, e aí os senhores sabem que assim funciona, ele vai dizer, olha, a decisão está errada porque tirou a minha razão aqui, mas eu tenho razão sim. E aí a gente tem diálogo.
falando com a sentença devolvendo para o réu e assim a gente conversa, vamos dizer assim. Se a sentença ou se a decisão se limitar a falar porque sim, porque tal razão, a gente vai passar a ter a situação em que fica muito difícil dialogar. E isso é prática corriqueira, os senhores sabem, acontece no dia a dia. Vamos esperar que o novo CPC seja o início de uma mudança, não que a lei mude as coisas e que seja a resolução dos nossos problemas, mas vamos esperar que isso seja uma mudança interessante, né? Na maneira como se fundamentam as decisões judiciais. Bom, duas últimas coisinhas antes de a gente entrar no conteúdo do artigo 489. Juridiquês, dogmática e estética. Eu coloquei 3 palavras aqui para chamar a atenção dos senhores. A primeira coisa, os senhores precisam prestar atenção, eu como advogado, os senhores como advogados precisamos prestar atenção para cuidar da nossa linguagem jurídica. Evitar, isso é uma coisa que eu venho falando há algum tempo, evitar o juridiquês desnecessário, evitar a linguagem que confunda mais do que auxilie, porque isso precisa ter reflexo na linguagem dos juízes. Os juízes, ao fundamentar as decisões, precisam, e esperamos que isso aconteça, evitar a linguagem rebuscada desnecessária, evitar os latins desnecessários, latinismos desnecessários, evitar toda espécie de linguagem que confunda. E os senhores sabem como nós, operadores de direito, temos a mania de confundir, de complicar as coisas simples, não é isso? Então, é muito mais uma questão de linguagem jurídica e que quem não é do meio de direito não consegue entender nada do que a gente está dizendo do que realmente uma linguagem que seja acessível. Isso tem reflexo na dogmática, nos argumentos que são conceitos doutrinários, muitas vezes citação de doutrina e etc., que não tem motivo nenhum de estar ali. E os senhores sabem que muitas vezes os tribunais, os órgãos judiciários fazem isso, citam determinada doutrina, sem que isso exerça uma influência significativa na maneira e no porquê da fundamentação. Por que aquela citação doutrinária está ali? Se isso for irrelevante ou não tiver influência, capacidade de influir, não seria necessário, não seria importante essa citação doutrinária estar ali. Isso só vem a atrapalhar, né? Não estou dizendo que o juiz não deva citar doutrina, pelo contrário, ele deve, mas o importante, como os senhores vão ver no próximo artigo 489, o importante é que a doutrina esteja ali para fundamentar a decisão. E não para demonstrar que o juiz tem razão ou não tem ao pensar de determinada maneira, ou pensar que o autor ou o réu tem razão. Ele precisa explicar o porquê que aquela decisão faz sentido dentro do direito. E por último, isso aqui apenas uma pequena observação, muito cuidado com os argumentos que são meramente estéticos, bonitos. Os advogados utilizam da retórica sempre, nós utilizamos da retórica, os juízes tendem a utilizar também, mas os senhores tenham muita atenção para prestem muita atenção, né, nas decisões judiciais quando elas são baseadas em argumentos estéticos, que eles são bonitos, eles convencem, mas ali por trás não tem conteúdo jurídico de verdade. Estes problemas todos são aqueles resolvidos ou que tenta resolver o novo CPC. Através do artigo 489, que fala, são requisitos essenciais da sentença, relatório, fundamentos e dispositivo. Até aí, a gente não tem diferença nenhuma em relação ao CPC de 73. O relatório, que tem nomes das partes, etc., e conta um pouquinho do caso, os fundamentos nos quais o juiz analisa as questões de fato e de direito, e o dispositivo em que o juiz resolve as questões principais que as partes submetem ao seu conhecimento. Tá bom? Vamos para frente. Eu só chamei a atenção dos senhores o seguinte, um pequeno trecho de julgado. Estes 3 elementos aqui, eles vêm na decisão diferentes, né? Do relatório, da fundamentação, do dispositivo. Eles não podem ser confundidos. Cada um deles tem uma função muito clara, que os senhores conhecem bem. Eu só trouxe essa decisão porque, veja só que interessante. São embargos de declaração opostos por omissão do juiz ao julgar um dos pedidos ou esclarecer um dos pedidos. O juiz julgou o seguinte: conheço dos embargos, mas nega seguimento. Quando o juiz nega seguimento, ele quer dizer não tem omissão, não tem contrariedade, não tem obscuridade, certo? Nítido caráter infringente, então ele nega seguimento. Contudo, quanto à vintena do testamento, esclareço que etc, etc, etc. Ou seja, o juiz diz, não vejo omissão, então não tem provimento dos embargos de declaração. Contudo, quanto ao pedido que realmente era omisso, vou dizer o seguinte, ele vai e supre a omissão. Ele diz que não tem omissão, mas ele supre a omissão.
o que se seguiu isso aqui? Um dispositivo que diz nego provimento aos embargos. E, no entanto, a fundamentação está, entre aspas, dando provimento, porque aqui dentro da fundamentação ele supre a omissão. Aqui tem uma confusão entre dispositivo, fundamentação, uma contradição aqui dentro. Seria quase possível de perguntar se a gente não pode embargar dessa decisão porque ela contradiz dispositivo com fundamentação. Então essa confusão aqui precisa ser evitada. Os fundamentos precisam estar coerentes com aquilo que vai ser julgado no dispositivo, tá? Então foi só um exemplo que vale a pena mencionar. E a gente chega agora ao parágrafo 1º, que é o verdadeiro coração do novo CPC quando ele fala de fundamentação. Os incisos do parágrafo 1º vão ser aspecto do próximo bloco que eu vou conversar com vocês. Só queria deixar claro o seguinte: a sentença não se considera fundamentada quando ela não cumprir 6 requisitos que estão lá, que estão aqui no parágrafo 1º, né, que é quase como um checklist que o juiz precisa seguir para fundamentar suas decisões. E aí eu continuo conversando com você no próximo bloco, especificando como que essa fundamentação muda no CPC de 2015.